É, meus amigos, parece que vai ter ministro do STF assistindo os jogos da Copa do Mundo só pela televisão. Antes de eu te contar essa notícia, já queria pedir a sua inscrição aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, que eu tô sempre atualizando vocês sobre os bastidores da política brasileira. E olha só aqui, cara, ministros do STF evitam viagens à Copa nos Estados Unidos por receio de restrições de visto. Preocupação envolve possíveis efeitos da Lei Magnitsky e risco de constrangimento em aeroportos. Mas eles não são os todos poderosos? Vai lá nos Estados Unidos, ô Xandão. Vai lá nos Estados Unidos, ô Dias Toffoli. Vai lá nos Estados Unidos, ô Gilmar Mendes. Gilmar Mendes não gosta tanto de viajar, né? De esbanjar o poder que ele tem aí para outros países. Vai lá nos Estados Unidos. Olha lá. Ministros do STF estão evitando planejar viagens para acompanhar os jogos da Copa do Mundo nos Estados Unidos. A principal preocupação é a possibilidade de barreiras de entrada do país ou até mesmo dos estádios em razão de eventuais efeitos ainda em vigor de sanções relacionadas à Lei Magnitsky. A informação foi divulgada pelo portal Metrópolis. Lá. Não há clareza sobre o alcance atual dessas restrições sobre autoridades brasileiras. Em 2024, o governo dos Estados Unidos sancionou o ministro Alexandre de Moraes com base na legislação e também impôs restrições de visto a diferentes autoridades. Apenas os ministros Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques teriam ficado de fora dessas medidas. Se eu fosse o André Mendonça, eu convidava o Nunes Marques e o Luiz Fux para ir lá assistir os jogos da Copa, só para tirar onda com a cara desses ministros, né, dos outros que acompanharam o Xandão. Vocês não gostam de acompanhar o Xandão nas ilegalidades dele, não gostam de passar pano, porque o Xandão tá salvando a democracia, né? É o que dizem. Agora, ó, tomaram na tarraqueta, né? Nem assistir um jogo da Copa do Mundo não podem, né? E se você que tá me assistindo aí, se você tem a liberdade de poder assistir um jogo da Copa do Mundo, é lógico, tem questão financeira, envolve muitas outras coisas, né? Mas tirando a parte financeira, se você é uma pessoa, né, com total liberdade, que se tivesse uma condição financeira, conseguiria assistir o jogo da Copa do Mundo, é porque você tem mais liberdade do que o ministro do STF, né? Manda o Gilmar Mendes sair na rua, Alexandre de Moraes, o Toffoli, manda esses meninos saírem na rua para eles verem como que eles são amados por terem salvado a democracia, né? Olha lá. Em dezembro do ano passado, os Estados Unidos chegaram a suspender a sanção aplicada a Moraes dias depois de um pedido do presidente Lula, né? Apesar disso, a situação dos vistos segue considerada indefinida, o que tem levado magistrados a evitar deslocamentos durante o torneio. O que acontece? O Lula prometeu coisas para o Trump, não cumpriu, né, as promessas que ele fez para o Trump. O Lula, né, ele tem a lábia, ele passa a lábia em todo mundo, e aí ele foi lá, jogou uma conversa fiada no Trump, que ia resolver o problema do Alexandre de Moraes, não resolveu porcaria nenhuma. Então as sanções da Lei Magnitsky estão só suspensas, elas estão aplicadas, mas estão suspensas no momento. Mas a questão do visto ainda é mantida. Olha que beleza, né? E eu quero lembrar para vocês uma coisa muito engraçada, né? Que é realmente hilário. Aqui, ó, ministros do STF fazem piada com o risco de perder o visto americano. A vitória de Donald Trump aumenta a possibilidade dos Estados Unidos assumirem uma postura mais rígida em relação ao Brasil. Fizeram piada, né? Quem que vai ser o primeiro a perder o visto? Olha lá, notícia de 7 de novembro de 2024, né? Um ano e meio atrás aí, basicamente. Olha lá, presta atenção, quando fizeram a piada. Enquanto aguardavam o início de uma sessão do plenário, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal brincaram sobre a possibilidade de serem barrados dos Estados Unidos por Donald Trump. A informação da Folha de São Paulo, os magistrados apostavam sobre quem supostamente seria o primeiro a perder o visto americano quando o republicano assumissem a presidência. Cara, eles não contavam que as ilegalidades que eles estavam cometendo aqui no Brasil ia repercutir no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, né? Eles achavam que, porra, a gente somos os deuses do Olimpo aqui, né? A gente veste toga, então a gente não precisa se preocupar, tá tranquilo, né? A gente pode fazer o que a gente quiser aqui dentro do Brasil, que não vai ter consequências, né? Cara, isso daqui envelheceu mal, hein? Envelheceu mal, e dá pra gente fazer vários memes aí, se pegar os cortes, né, dos meninos fazendo piadinha lá sobre quem perderia o visto primeiro. Muito bom isso daqui, porque agora tá todo mundo com o visto revogado, todo mundo com medo de ir pra Copa do Mundo. Igual eu disse, se eu fosse o André Mendonça, eu convidava o Nunes Marques e o Fux, eu ia pra Copa, tirava foto lá na Copa do Mundo, junto com os dois, né, os 3 ministros que não tiveram visto revogado, porque agem dentro da lei, né, são realmente juízes, sem ser parciais, né, sem jogar para lado A ou lado B. E aí eu tiraria uma foto lá, cara, postaria nas redes sociais aí para todo mundo ver e expor
zoa mais ainda esse judiciário que a gente tem hoje, né? Porque o judiciário está em frangalhos. O Alexandre de Moraes jogou o nome da justiça brasileira na lata do lixo e quem apoiou ele tem que rodar junto também. Olha lá. Em setembro, um grupo de parlamentares americanos encaminhou uma carta ao secretário de Estado, Antony Blinken, né, solicitando o cancelamento dos vistos dos ministros do STF. Então, avisado foi, tá? Teve deputado lá dos Estados Unidos, né, teve gente do governo dos Estados Unidos avisando essa galera do STF que eles iam avisado, eles foram, que ia dar ruim. Né? Não, tá tranquilo, né? Nós somos os super poderosos aqui, deixa a gente fazer as merdas da gente aqui na tranquilidade, não incomoda não. Olha lá. O documento criticava a suspensão da rede social X, lembrando, teve isso daí também, né? Após não cumprir ordens judiciais que considerou contrárias à liberdade de expressão, o ministro Alexandre de Moraes foi classificado no documento como um ditador totalitário que sugeria que os outros ministros eram cúmplices. É lógico, o Alexandre de Moraes ele é o ditador, que ele foi autorizado. Na verdade, quem é o chefe da quadrilha ali é o Gilmar Mendes. Ele é o chefe da banda podre ali. Só que ele foi autorizado pelo Gilmar Mendes a fazer o tanto de merda que ele fez nesses últimos tempos aí. E como ele foi autorizado, né, tava todo mundo de mãozinha dada ali, todo mundo abraçadinho, ninguém solta a mão de ninguém, e aí acabou que deu ruim, né? Agora ninguém mais pode assistir o jogo da Copa. Dia triste pros ministros do STF. Na verdade, cara, o Alexandre de Moraes, ele prendeu o Bolsonaro, né? Mas ele tá tão preso quanto o Bolsonaro. Parem pra pensar. Fala pro Alexandre de Moraes andar na rua. Fala para Alexandre de Moraes pegar um voo comercial ali. Né? Não dá, cara. Esse cara ele vai andar na rua, tem que andar com 10, 15 segurança ali em volta dele, porque vai ser vaiado, entendeu? Se for pegar um voo comercial, vai ser vaiado. Qualquer lugar do mundo, não digo nem do Brasil, tá? Porque no Brasil vai ser vaiado em qualquer lugar. Mas qualquer lugar do mundo que o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli, qualquer lugar do mundo que eles pisarem e que tiver minimamente um brasileiro ali, tá? Uma população brasileira ali, eles vão ser vaiados, cara. Eles só vão andar tranquilo lá em Dubai. Até pegaram, né, o Alexandre de Moraes em Dubai, quando ele viajou para Dubai. Até em Dubai, cara, ele tava de óculos escuros, de bonezinho, totalmente disfarçado ali. Por quê? Para poder andar tranquilo, né? E mesmo assim ainda fica meio cabreiro ainda. Então, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli, Flávio Dino também, né? Esses quatro em particular, né, eles estão tão presos quanto o Bolsonaro. Eles têm o poder institucional ainda, mas eles estão eu diria que mais presos até do que Bolsonaro, tá? Porque só tem que ir, em lugar totalmente controlado, é segurança, não pode ir em certos países, não pode ir para o país. O Alexandre de Moraes, cara, com essa sanha de perseguição dele, ele vai acabar entrando na lista da Interpol, que ele está sendo processado lá nos Estados Unidos, né? Então pode ser que ele entre na lista da Interpol e vai acabar que Alexandre de Moraes não vai poder nem sair do Brasil. E aí, porque vai entrar na lista da Interpol, se ele sair do Brasil, vai ficar igual o Maduro era lá na Venezuela. Vocês lembram do Maduro lá na Venezuela, antes de ser capturado? O Maduro, cara, ele não podia sair da Venezuela, senão ele era preso, né? Veio aqui no Brasil porque é amigo do Lula, né? Mas o certo seria, né, extraditar ele lá deportar, sei lá, para os Estados Unidos lá e mandar ele embora, né? Então pode acontecer a mesma coisa com o Alexandre de Moraes, né? Porque é merda em cima de merda, achando que, né, eu sou o todo poderoso do mundo inteiro, eu mando nos Estados Unidos, eu mando na Espanha, eu mando na Itália, eu mando na Argentina, eu mando no Brasil, né, eu comando o mundo inteiro, todo mundo tem que viver sobre as regras do Xandaquistão. Acabou que, né, agora vai assistir o jogo da Copa da televisão. Enfim, esse foi o vídeo, tamo junto, rapaziada. Muito bom relembrar, né, que esses meninos fizeram piada e hoje, ó, senta na mamona, filho, senta que é bom.